Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis 26. Falar um pouquinho hoje sobre Isaac, né? Nós estamos falando de colheita abundante, daquilo que... Quando a gente fala em colheita, a gente logo pensa em plantações, né? Eu cresci vendo meu pai plantar. Eu cresci vendo meu pai trabalhar na agricultura. E quando a gente foi para Goiás, a gente tem muitos lá na igreja de Goiás, em Itaberaí. Nós temos muitos produtores lá, né? Muitos agricultores. E a colheita ela está diretamente ligado ao tamanho da sua semeadura, né? Está diretamente ligado com aquilo que você faz com as sementes que estão na tua mão. Em Gênesis 26, 12, ele fala assim, ó, Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Para a gente contextualizando aqui, quando a gente fala de Isaac, normalmente a gente já pensa, todo mundo sabe quem que é Isaac, né? O que aconteceu com ele, E a gente teve uma experiência muito interessante. Eu cresci em lar católico. A gente ia praticamente na missa do galo, quando tinha um batismo, quando tinha... Mas eu fiz né, o ritual lá inicial de catequese e tal. Mas eu lembro que realmente eu aprendi as histórias bíblicas. Meu pai comprou quando eu era criança, ele comprou uma enciclopédia. Porque nós éramos em 5, né? Era todo mundo pequeno, o cara passava vendendo a enciclopédia, ele comprou. E junto com essa enciclopédia veio de brinde um livro, você tinha também, Kelsey? Veio um livro chamado A Vida de Jesus. Veio de brinde junto com esse material. E eu lembro que esse livro ele tinha as histórias bíblicas, né? Então eram várias histórias bíblicas. Então, apesar de crescer num ambiente onde não tinha esse contato com a Bíblia, apesar de ter Bíblia, de sermos católicos e tal, mas eu cresci conhecendo essas histórias. E é muito... Quando você cresce nesse ambiente, você acha que todos têm acesso, né? Que todos conhecem as histórias bíblicas. E nós tivemos uma experiência muito interessante. Tem primo de consideração da Samila, né? Que é filho do Juca, filho do tio sobrinho de um tio dela, mas cresceu todo mundo junto ali e a gente considera ele como sobrinho também. E ele se casou com uma menina de descendência japonesa. E ela cresceu num ambiente onde não se tinha contato nenhum com Bíblia, né, a religião deles era outra e tal. E ela se converteu, casou com o Tiago, e ela foi para Itaberaí, tinha muito pouco tempo de convertida. E era muito interessante que, quando a gente falava de algumas histórias bíblicas, eu falava assim, nunca ouvi, né? Nunca ouvi falar de Jonas, nunca ouvi falar... Então, quando a gente fala, às vezes, né, dentro do contexto que a gente vive, a gente fala assim, poxa, mas será que alguém nunca ouviu falar de Isaac? Né? Porque é tão conhecido na Bíblia, é tão natural para nós, e às vezes você vai encontrar pessoas que nunca ouviu, né? Mas Isaac, ele foi filho, né, de Abraão, filho da promessa. Abraão orou por muito tempo, Sara orou por muito tempo. Quando eles já acreditavam que nem teriam mais filhos, Deus dá Isaac para eles. Ele se casa com Rebeca e Isaac cresceu num ambiente de muitos milagres, de ver Deus agindo de forma extraordinária. E ele morava, onde ele morava, né, quando já adulto, a Bíblia fala que naquele lugar começou a haver fome, né? Houve uma seca muito grande, começou a haver fome naquele lugar. Isaac se lembra que quando o pai dele passou por uma situação parecida, ele foi para o Egito, porque no Egito havia, né, havia provisão, né? Havia havia muita prosperidade, o rio transbordava, então tinha uma parte muito fértil ali próximo ao rio. Isaac fala, bom, a nossa solução é o quê? Vamos sair daqui e vamos lá para o Egito. E é interessante que quando ele se dispõe a ir, Deus aparece para ele e fala assim, olha, não é para você ir, né? Deus fala para ele assim, fique em Gerar. E eu fico imaginando que quando Deus fala isso para Isaac, no coração dele, ele deve ter sentido de medo, né? Quer dizer, de medo não, né? De receio.
porque homem não tem medo, né? Eu estava falando pro Felipe hoje, às vezes a gente não... Nunca tá errado, né, Felipe? Só às vezes se engana, né? Então eu acredito que ele não estava com medo, ele estava com bastante receio. Ele falou, pô, mas como que eu vou ficar aqui, nesse lugar seco, não está produzindo nada, né? E ele falou assim, não, mas Deus fala para ele não ir. Em Gênesis 26:3 fala assim, ó, habite nela e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, que fiz a Abraão, o seu pai. Fazendo uma licença poética aqui, né? Vendo aquilo que não está aqui, né? Romantizando o negócio, eu imagino que Deus falou assim para ele, falou, olha, fica tranquilo, menino, tá? Fica tranquilo, pode ficar aí, porque eu sou amigo do teu pai, eu vou cuidar de você. Não precisa ir para lá, não, eu vou cuidar de você aqui, né? Eu vou mudar, vou dar um jeito, vou mudar as coisas aqui, vou cuidar de você. Não precisa se mudar, não. Descansa em mim, acredita em mim, que as coisas vão dar certo. E é interessante que Isaac ouve, né, Deus. Isaac realmente não vai. Ele fica naquele lugar. No lugar onde não estava produzindo nada. No lugar onde que as pessoas estavam começando a viver uma fome, porque não produzia. Mas Isaac confia na palavra do Deus que ele conhecia desde a sua infância. Isaac confia na palavra do Deus que nunca tinha deixado o pai dele na mão, que sempre cumpriu aquilo que prometeu. E é interessante que Isaac, ele não confia, ele tinha uma base, né? Ele não parte do nada. Isaac, ele já tinha uma vivência daqueles milagres extraordinários na família dele. Em Gênesis 26, no 4 e 5, ele fala assim, ó, multiplicarei a descendência como as estrelas do céu e darei todas essas terras, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Eu fiquei pensando nesse texto aqui. Isaac, ele não começa do zero. Isaac, ele usufrui da bênção que o pai dele tinha conquistado. Porque quando Deus fala para ele aqui, não sair, que Deus ia abençoar ele, Deus se lembra. Deus fala assim, olha, eu prometi para o teu pai que eu cuidaria da descendência dele, né? Que eu daria as nações, né? Seriam benditas as nações. Mas por quê, né? E a gente passa assim, por que Abraão conquistou isso e Isaac estava usufruindo disso? Porque Abraão obedeceu e guardou os mandamentos do Senhor, né? Os preceitos dele, os estatutos, as leis dele. Aquele comportamento de Abraão mudou a história da descendência dele. Então Isaac estava usufruindo daquilo que Abraão tinha conquistado. E como eu falei que antes, Isaac cresceu nesse ambiente de milagres, de obediência, de ver o pai dele cumprindo as leis, de ver o pai dele fazendo. Então, o pai de Isaac, Abraão, ele não precisava falar assim, olha, filho, tá vendo? Né? Eu tô falando... Não, o próprio Deus falou para ele, falou, olha, você vai usufruir disso, porque o seu pai, né, foi essa pessoa dessa forma. Então, Isaac cresceu vendo Deus cumprir as promessas. Na verdade, Isaac era a materialização da promessa de Deus na vida dos seus pais. O próprio Deus escolheu o nome de Isaac. Né? Quando Deus fala para Abraão que ele teria o filho, e deu inclusive o nome para ele. Isaac é aquele que subiu ao monte ao lado do seu pai para ser sacrificado. Deus pediu a vida de Isaac para o pai dele. Né? E viu Deus prover um carneiro para ser sacrificado no lugar dele. Isaac é aquele que ouviu Deus reafirmar a promessa que foi dada a seu pai e a ele. Quando ele sobe, né, pro monte, junto com seu pai, para oferecer ali um sacrifício, e é interessante que quando eles vão para aquele lugar para fazer o sacrifício, eu acredito que devia ser algo muito natural para ele, né, porque naquele ambiente que ele cresceu com o pai dele, ele não fica questionando o pai dele. Não era algo extraordinário, era algo normal para ele, né? E tanto que ele fala assim, pai, mas nós temos aqui o fogo, nós temos aqui, né, a lenha, mas cadê o cordeiro? E o pai dele fala, olha, Deus vai prover.
Então, quando ele sobe lá para fazer o sacrifício, para ele, né, vai oferecer ele, Deus fala, não, o que eu queria, na verdade, era saber se o teu coração realmente era obediente a mim. E Deus fala naquele momento ali para Abraão, em Gênesis, aí a gente volta um pouquinho lá em Gênesis 22:17, ele fala assim, ó, certamente abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Então, quando Deus fala para Isaac ficar naquela terra que estavam os filisteus, Isaac não questiona, né? Porque não era um lugar que, teoricamente, que era para Isaac estar. Ele não questiona, ele simplesmente fala, bom, se Deus falou para ficar, eu vou ficar e as coisas vão se ajeitar. Então, quando ele começa a olhar para a realidade daquela terra ali, que, né, teoricamente não tinha expectativa nenhuma, que as pessoas olhavam, como que vai produzir? Não tem água, não tem, né, tá tudo seco. Eu fiquei imaginando que se fosse na nossa linguagem de hoje, né, ele seria assim, um investidor extremamente agressivo, porque ele plantou, a Bíblia diz que ele semeou naquela terra, ele fez um investimento de alto risco, ele pegou aquilo que, num momento de crise, que ele teria que fazer reservas, guardar, porque como que vai pegar a semente e vai plantar? E se essa semente não produzir? Porque estava seco, né? E ele foi um investidor ali de alto risco. Ele falou, não, Deus mandou fazer. E ele, em obediência a Deus, ele planta naquele lugar. Ele semeia naquele lugar. E é interessante que nessa obediência, o que aconteceu? Quando a gente segue ali no... Quando a gente continua lendo, ele fala assim, Gênesis 26, 13 e 15, ele fala assim, ó, ele enriqueceu e continuou prosperando, ficou riquíssimo. Um lugar onde as pessoas estavam em muita crise, né? Ele obedece a Deus e Deus o torna riquíssimo. Ele tinha ovelhas, bois, grande número de servos, de maneiras que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulhavam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Isaac semeia e colhe a 100 por 1, onde o povo estava passando fome. O fato da prosperidade do Senhor ter chegado sobre a vida de Isaac ali, gera naquele povo uma inveja. Ele fala assim, como assim? Como que ele planta aqui? Como que ele começa a prosperar nesse lugar aqui? E começa a gerar aquele, né, aquele burburinho. E eles resolvem começar a atrapalhar. Eles falam assim, não, esse cara está prosperando demais, vamos entulhar os poços dele, porque se a gente entulhar os poços dele, ele vai parar de ter água, e se ele parar de ter água, ele vai parar de enriquecer. Né? E chega ao ponto de falar assim, não, se nós não temos, ele também não pode ter, como que ele, né? E as coisas vão se complicando até um ponto que o rei deles, né, o Abimeleque, chega para ele, em Gênesis 26, 16, ele fala assim, Abimeleque disse a Isaac, saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso que nós. Então, o próprio rei, vendo todo aquele burburinho, né, falou assim, olha, o Isaac está crescendo muito, o Isaac está prosperando, o Isaac, e mesmo, né, com todas as situações que eles tentavam provocar, eles não conseguiam impedir que Isaac prosperasse naquele lugar. Chega um momento em que Abimeleque pede para Isaac que saia do meio deles. Não porque Isaac era uma pessoa má, não porque Isaac tinha feito algo de errado, mas porque ele já não cabia mais naquele lugar. Né? O que Deus tinha feito na vida dele já não dava mais para ele ficar naquele lugar. E aí Isaac sai. Isaac fala, tá bom, né? Isaac vai para o vale em 26, 17, 19, fala assim, então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no dia de seu pai, Abraão, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele deu os nomes, os mesmos nomes que o seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam poços de água nascente. Isaac, ele sabia quem que abençoava ele, né? Ele sabia que Deus não era um Deus geográfico, que se ele tivesse no Egito, Deus abençoaria, ou se ele tivesse... Não, ele sabia que aonde ele fosse, Deus iria abençoar ele. E é interessante que a Bíblia fala que Isaac, o pai, né, Abraão, tinha aberto os poços, tinha cavado, tinha encontrado água,
ele volta para aquele lugar, em Gerar, abre esses poços novamente, porque tinha sido, depois que Abraão morre, eles vão lá e tampam os poços. Eu fico imaginando um deserto onde há uma escassez tremenda de água, alguém indo lá e tampando aqueles poços de água, porque era algo que não abençoava só uma pessoa, abençoava todo aquele vale, né? Então eles foram lá e tamparam aí Isaac vai lá, destampa esses poços novamente, né? Encontra a água novamente ali, e eles vão e tampam. Isaac faz isso mais de uma vez, e eu fico pensando que, como a Bíblia fala aqui, que ele tinha muitos servos, tanto que Abimeleque pediu para que ele saísse, porque ele considerou que ele já era muito poderoso. Quando eles vão lá e tampam esses poços que ele tinha aberto, ele podia ter começado uma guerra naquele lugar, né? Ele podia ter ido lá, e ele se retira dali, vai para um outro poço, abre novamente um outro poço, e nesse segundo poço vai lá de novo. Em Gerar, na verdade, eles não tampam os poços, né? Os pastores, né, chegam e reivindicam os poços. Não, é nosso, nós já estamos aqui há mais tempo, então esse poço é nosso. E ele sai, abre novamente um outro poço, e acontece a mesma coisa, vão lá e contendem contra ele. E ele, para evitar o conflito, ele sai e vai e abre um outro poço. Nesse terceiro poço que ele abre, em Berseba, eles deixam ele em paz. Eles não vão lá, não questionam. E Isaac levanta um altar ao Senhor naquele lugar, porque ele entende que Deus está cuidando dele ali. Mas e essa história, eu acredito que ela corre naquela região ali. Em Gênesis 26, 24, ele fala assim: na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Deus fala novamente para Isaac, né, para ele não se preocupar, porque por amor ao pai dele, ele cuidaria dele. E a gente vê ali se estabelecendo a bênção, porque Isaac, ele cresceu vendo seu pai obedecendo, vendo seu pai cumprindo os planos de Deus, e ele traz isso para a vida dele. Tanto que quando acontecem essas situações, ele sai. Por quê? Porque ele não quer briga com aquelas pessoas, ele quer paz. Isaac era um homem de paz, né? E em Gênesis 26, 29, ele fala assim: Abimeleque, seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaac. Isaac perguntou: por que vocês vieram à minha presença, se nos odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você. Mas fizemos somente o bem e deixamos ir em paz. Você agora é abençoado do Senhor. Eu achei muito interessante aqui que, depois de toda essa situação, né, aqueles que conviviam com Isaac, eles vê a bênção do Senhor, eles vê que aquele cuidado, que aquela prosperidade que estava acontecendo sobre a vida de Isaac, ela estava vindo do Senhor, né? E aquelas pessoas que antes tinham... a gente olha para o rei, ele fala que expulsou ele, falou: não te quero aqui, porque, né, o que você está fazendo, você está crescendo muito, daqui a pouco as pessoas não vão querer mais servir ao meu rei, não vão querer, né? Então ele olhou para Isaac de uma forma, ele não reconheceu naquele momento em que ele pede para Isaac sair de perto dele, porque e depois ele fala: olha, Deus está com você, tudo que você faz prospera, é melhor a gente fazer uma aliança aqui, porque, né, vai que você resolve vir contra mim. Então ele vai lá e faz propõe um acordo, né, a Isaac. Mas o mais interessante que eu vejo nisso daqui é que muitas vezes filisteus aparecem em nossas vidas, e aqueles poços que estão jorrando água, e eles começam a jogar terras lá. Não porque eles querem os poços, mas porque eles têm inveja do que Deus está fazendo. Porque eles não conseguem conviver com a bênção de Deus na vida da outra pessoa. Né? Então, muitas vezes,
Deus pede para que a gente fique num lugar e parece que as coisas não estão contribuindo para que a gente fique naquele lugar. Muitas vezes Deus pede para que a gente permaneça num lugar e aos nossos olhos a gente fala assim, poxa Deus, mas eu abri um poço, foi lá entulhar, eu abri outro, foi lá entulhar. Mas vai chegar um momento em que você vai abrir um poço e Deus vai fazer nascer água nele e vai jorrar, né, daquele poço água que vai abençoar a sua vida, que vai abençoar aqueles que estão próximos de você, vai jorrar através da sua vida as pessoas que te cercam, né, a tua família, vai jorrar na vida dos teus filhos. Como o comportamento de Abraão influenciou diretamente na vida do filho dele. Eu queria que o Felipe viesse para cá. Como o comportamento de Abraão influenciou diretamente na vida do filho. Eu penso que quando Deus nos dá uma promessa, quando Deus entra na nossa vida, aquilo que está na nossa vida influencia diretamente a nossa geração. Aquilo que está na nossa vida influencia diretamente aqueles que estão próximos a nós. Né? O cuidado de Deus sobre a nossa vida, aquilo que é normal para nós dentro da nossa casa, os nossos filhos estão vendo. Eles crescendo nesse ambiente, quando eles se depararem com as situações, eles vão se lembrar do que Deus fez dentro da nossa casa. Eles vão se lembrar da forma que o pai, que a mãe reagiu diante daquela situação. Minha oração é que nós sejamos um povo que, assim como Abraão, que diante das situações, ele se manteve firme na promessa. Não tirou os olhos da promessa. Que os nossos filhos sejam confiantes, assim como Isaac, que quando eles ouvirem a voz do Senhor, eles a reconheçam, porque é algo natural dentro da nossa casa. Amém? Eu quero orar com você, para que aonde Deus tem nos colocado, nós sejamos como Isaac, que independente daquilo que falem, que façam, nós sejamos pessoas de paz. Nós sejamos pessoas que fujam do conflito. Nós sejamos pessoas que apaziguam a situação, para que as pessoas possam olhar e ver que Deus é conosco. Amém? Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, meu Pai. Que nós possamos viver, ó Pai, tudo aquilo que nós falamos. Que nós possamos confiar totalmente no Senhor, meu Pai. Que nós tenhamos, ó Pai, a nossa vida alinhada com o nosso discurso. Que dentro das nossas casas, meu Pai, os nossos filhos possam ver o Senhor agindo. Que dentro da nossa casa, meu Pai, os nossos filhos possam ver o Senhor cuidando, a sua promessa se cumprindo, meu Pai. Espírito Santo de Deus, que nós possamos experimentar, ó Pai, algo novo do Senhor. Que nós possamos experimentar, ó Pai, a prosperidade do Senhor, o cuidado do Senhor. Que nós possamos ver, ó Pai, as nossas gerações servindo ao Senhor. Que da nossa boca, meu Pai, saiam palavras que curem, que restaurem. Espírito Santo de Deus, que nós possamos ser diferentes, meu Pai. Que nós possamos ser imitadores do Senhor. Que o nosso coração, ó Pai, esteja apegado à Tua promessa. Que os nossos olhos, ó Pai, estejam voltados para a Tua promessa. Oh Espírito Santo, traz calma, traz tranquilidade, traz paz para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?